Graça e paz, amado, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Bom dia, vida chegando com o quê? Uma palavra de fé e de esperança do coração de Deus para o seu coração, amém? Eu sou o pastor Luiz Augusto, estou aqui para compartilhar uma palavra com você. Sabe, você já parou para pensar quantas pessoas estão lutando contra você? Por ignorância. Você já parou para pensar que você não pode abrir o seu coração para qualquer um? Quantas decepções você já teve por confiar em pessoas e contar algo a elas? Quando passou um tempo, todo mundo sabia porque a pessoa que você confiou espalhou para todo mundo. Quantas decepções você já teve porque a pessoa que você confiou te traiu? Sabe, a Bíblia fala de um menino chamado José, que ousou sonhar, que recebeu os sonhos de Deus, mas que compartilhou esses sonhos com seus irmãos de sangue, filhos do mesmo pai. Mas no meio desses irmãos havia inveja. Alguns não gostavam dele, tinham raiva dele, e a culpa nem era do menino. O sonho de José incomodou os seus irmãos, a ponto deles o prenderem, deles desejarem matá-lo, mas não conseguindo fazer isso porque o seu irmão mais velho não permitiu. Eles acabaram vendendo o seu irmão como escravo. Sabe, você pode sonhar, eu posso sonhar, nós temos que sonhar, mas não saia contando o teu sonho para qualquer um. Ah, pastor, mas é meu irmão. Pergunte a Deus se deve contar ou não. Pode ser irmão sanguíneo, pode ser irmão de igreja, irmão de ministério, porque tem muito irmão no ministério junto com você, na mesma igreja, que não quer ver você crescer porque ele ainda é egoísta. Pensa só nele. E quando vê o seu sucesso, ele começa a pensar, aquele sucesso era para ser para mim e não para ele. Sabe, meu amado, minha amada, nós precisamos guardar o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios nos diz isso. E quantas das vezes nós deixamos o nosso coração aberto, escancarado, e recebemos um monte de bugiganga dentro dele, e quando vamos ver, estamos doentes na fé. Estamos culpando a Deus pelas coisas que estão acontecendo na nossa vida, quando na verdade Deus não tem culpa de nada. Pelo contrário, Deus está aí para ajudar você a resolver essa bagunça que foi criada no teu coração porque você deixou ele aberto. Você deixou qualquer um entrar, você deixou qualquer um saber o que se passava nele. Mas você não teve tempo de abrir o seu coração para a única pessoa que realmente está interessada no seu bem, em fazer você crescer e vencer. Deus. Sabe, todas as situações que o José passou, todos os problemas com a ação dos seus irmãos, quando ele foi vendido como escravo, quando ele trabalhou na casa de Potifar, quando ele ficou preso numa prisão subterrânea, quando ele estava governando, em todos os momentos, a única pessoa que esteve com ele em todo esse tempo foi Deus. E a Bíblia diz que aonde José estava, Deus estava com ele, e o sinal era que Deus o fazia prosperar. Porque aonde José colocava a mão, a coisa andava. Onde José colocava a mão, a coisa acontecia. Foi como escravo na casa de Potifar, foi como um prisioneiro numa prisão, e foi como governante, aleluia, no governo egípcio. O importante, amado, não é o lugar que você está, se a posição é essa ou se a posição é essa. O importante é quem está contigo. O importante, meu amado, é para quem você abre o coração, é em quem você confia. Se é no homem que você confia para realizar os seus projetos, ou se é em Deus que você confia que vai realizar os projetos dele na sua vida. Porque governar não era projeto de José, mas era projeto de Deus na vida de José, e Deus usou os meios, os recursos para colocar ele lá. E é claro que ele não poderia estar lá se ele tivesse um coração magoado para aqueles que o traíram.
Ele não poderia estar lá se tivesse com o coração cheio de raiva e ódio com aqueles que o feriram. E o problema, às vezes, de você e eu não alcançarmos o melhor de Deus é porque nós estamos com o nosso coração cheio de mágoa, cheio de ferida, de raiva, com A, com B ou com C, porque nos trataram mal, porque nos feriram, porque nos machucaram, e nós vamos carregando a mágoa no nosso coração. Mas a Bíblia diz, amado, que nós temos que tomar cuidado com a raiz de amargura, porque muitas enfermidades físicas aparecem depois das enfermidades espirituais. Melhor dizendo, primeiro as enfermidades espirituais aparecem em nosso interior, em nosso coração. E por elas não serem tratadas, essas enfermidades acabam causando enfermidades físicas, doenças. É por isso que a Bíblia diz que Jesus passava curando todos os enfermos e doentes. A enfermidade, amado, ela não tem causa, a doença tem uma causa. Você vai no médico e você fala, eu estou sentindo uma dor aqui, o médico, os amigos falam, está perfeito, não tem nada aí. Olha, a tomografia mostrou, a chapa mostrou, a endoscopia mostrou, não tem nada, seu órgão está perfeito. Mas eu sinto uma dor aqui. Enfermidade não tem causa física, mas a doença tem. Geralmente a enfermidade é causada por um problema espiritual, e geralmente a causa é a falta de perdão. Geralmente a causa é a mágoa no coração, geralmente a causa é o rancor no coração, é a raiva corroendo por dentro e te matando sem você saber e perceber. Então, meu amado, eu não sei, você que está me ouvindo hoje, essa mensagem, eu não sei, meu amado, se você está passando por isso, se você passou, se alguém te traiu, se alguém te magoou, se alguém te feriu. Eu sei que é difícil, eu sei que machuca, eu sei que fere. E em muitos dos casos só o tempo vai cicatrizar, porque uma grande ferida, ela só fecha com o tempo, mas ela vai fechando aos poucos quando nós vamos cuidando dela. Então você precisa cuidar dela. O problema é que tem muita gente que gosta de estar com a ferida, porque a ferida a faz ser coitadinha. As pessoas têm pena dela, coitada, ela foi traída, coitada, ela foi ferida, ela precisa de um cuidado, ela precisa de um carinho. Não, você precisa curar a ferida. E para curar a ferida, ela tem que ser tratada. Amado, de ferida eu entendo. Sabe, você precisa esfregar para tirar a casca, você precisa esfregar para tirar a infecção que está ali em volta. Às vezes tem que cortar a pele que está em volta, colocar um remédio, fazer o curativo, trocar ele 2, 3 vezes por dia. Dá trabalho sim, mas tem que tratar. E aí ela vai curando, ela vai fechando, e quando ela fecha, o que acontece? Fica só a cicatriz. Antes dela fechar, se você tocar, ela dói. Antes dela fechar, se você encostar, ela machuca. Mas depois que ela está fechada, depois que ficou só a cicatriz, você toca nela, não dói mais. Você toca nela, não machuca. Você olha, você lembra da ferida, como abriu, mas ela não te machuca mais. Aleluia! Enquanto você estiver lembrando, amado, do que aconteceu, e a lembrança te machuca, te fere, a ferida não foi fechada. O sinal de que a ferida foi fechada é de quando você olhar para ela e ela não te machucar mais, não doer mais. José pôde receber os irmãos dele e pôde chegar para ele e falar assim, olha, fiquem tranquilos, não foram vocês que me enviaram para cá primeiro, foi Deus, porque eu precisava vir para que essa situação acontecesse. Hoje eu pude salvar vocês e o nosso povo. Então não foram vocês, aquilo foi tudo uma situação que aconteceu, e Deus usou aquilo para que eu chegasse aqui na posição que eu estou hoje. José não lembrava mais dos seus irmãos com ódio, José não lembrava mais dos seus irmãos com raiva, José não lembrava mais dos seus irmãos, sabe, com o coração ferido e machucado. O problema seu e meu é que nós lembramos das situações que nos feriram com raiva ainda, porque nós ainda não liberamos, e nós não entendemos que perdão não é escolha. Eu escolho perdoar, eu decido perdoar. Não, perdão é mandamento. Deus não disse para você, meu amado, se você quiser, você perdoe. Se você não quiser, você não perdoe. Não, Ele colocou o perdão que você vai receber dele na condicional do perdão que você vai liberar. É por isso que muitos estão presos.
A pessoa que o feriu está lá bem, vivendo bem, sem nada, porque não tem nenhum peso na consciência. Mas você que foi ferido por não liberar o perdão para aquela pessoa, continua preso naquela ferida que foi criada no teu coração e na amargura que está te corroendo por dentro. Enquanto essa liberação não acontecer verdadeiramente, continuarás sofrendo. Tudo para, tudo é amarrado, tudo é travado. Mas quando o perdão é liberado, as coisas começam a se abrir. Quando o perdão é liberado, a vida volta a fluir normalmente. Quando o perdão é liberado, a alegria volta, a esperança volta, o clima muda, o céu muda, tudo fica diferente com a liberação do perdão. Então, meu amado, minha amada, escute, tem pessoas que querem o seu mal, tem pessoas que vão lutar contra você, mas tem um que vai lutar a teu favor. E a luta de Deus não é quebrando A, B ou C. Deus não foi contra os irmãos de José. Deus não pesou a mão sobre eles. Sabe, às vezes nós ficamos orando, falando: Deus, fulano fez isso comigo, quebra ele. Jesus paga ele com a mesma moeda. Enquanto nós estamos orando assim, meu amado, não há perdão. Mas quando nós mudamos a oração e começamos a orar: Senhor, eu sei, fulano me magoou, fulano agiu errado comigo, mas abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Eu libero perdão sobre ele, eu libero perdão sobre ela. Ou então a gente fala: Senhor, eu preciso perdoar, eu não consigo, me ajuda a perdoar, Espírito Santo, eu preciso perdoar, porque a sua palavra me manda perdoar. Eu preciso arrancar do meu coração essa raiz de amargura, me ajuda, Espírito Santo, eu não quero carregar isso comigo. Então Deus vem, o Espírito Santo vem e começa a trabalhar, devolver no seu interior e fazer as coisas acontecerem. Mas primeiro, meu amado, minha amada, parte de você. Primeiro, meu amado, minha amada, vem de ti. Primeiro, meu amado, minha amada, você precisa reconhecer isso e entender isso. Mas pastor, o senhor não sabe o quanto eu sofri. Não sei mesmo, nem vou saber. Você sabe o quanto Jesus sofreu na cruz? Sabe? Não, você pensa que sabe. Nós pensamos que sabemos, mas na verdade nós não sabemos o quanto o nosso mestre sofreu na cruz do Calvário por nós, pelo seu pecado e pelo meu pecado. Então, quando nós falamos de perdão, é porque ele nos mandou perdoar, porque ele sabe o que é perdão. Pedro negou na hora mais difícil da vida dele, negou avisado. E Lucas retrata bem essa passagem, porque Lucas fala que quando Pedro está negando a Jesus, os olhos de Jesus e de Pedro se cruzam, e um fica olhando para o outro, e Pedro fala, olhando nos olhos de Jesus, que não o conhecia. Você acha que aquela negação de Pedro, ele sabendo que tinha sido avisado e tudo, não corroeu ele por dentro? Claro, foi corroendo ele por dentro, foi matando ele por dentro, foi criando uma raiz de amargura, mas não foi nem pelo aquilo que fizeram contra ele, mas pelo que ele fez. O tempo passou, meu amado, Jesus ressuscitou, e Jesus vai atrás de Pedro, senta com Pedro, faz Pedro olhar nos olhos dele, e libera uma pergunta para ele, e diz: Pedro, tu me amas? Alabandarabans, Yandarabantarabas. Hein? Pedro, olha para mim, Pedro. Agora você imagine Pedro com aquela lembrança da negação de Jesus olhando nos olhos dele. Pedro não conseguia levantar a cabeça, meu amado, para encarar Jesus, mas Jesus falando com ele: Pedro, meu amado, olha para mim. Eu preciso que você olhe dentro dos meus olhos, porque eu quero te fazer uma pergunta, você precisa responder a ela olhando para mim. E Pedro levanta os olhos, Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro fala: eu te amo, Senhor. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele fala: amo, Senhor. E ele pergunta a terceira vez, meu amado, a terceira pergunta consecutiva é terrível, porque nos dá a entender de que a resposta que você está dando não é convincente para a pessoa que está ouvindo, mas Deus, Jesus conhecia o coração de Pedro, e Pedro fala: Senhor, tu sabe de tudo, tu sabe que eu te amo. E Jesus então não joga na cara dele e fala: mas tu me negou aquele dia, como é que tu me ama? Não, Jesus coloca sobre ele uma responsabilidade tremenda. Jesus dá a ele uma tarefa que ele não poderia dar a qualquer um, só mesmo aqueles que o amassem. Jesus vira para ele e fala: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não são as suas ovelhas, são as minhas, cuida delas.
E Pedro então agora, quando vai cuidar das ovelhas e elas se rebelam contra ele, Pedro faz não pelas ovelhas, mas Pedro faz pelo amor que tem ao mestre, pelo amor que tem ao Senhor. E Pedro não nega mais a Cristo. Sabe, se Jesus foi capaz de perdoar a ele, a nós que o colocamos na cruz com os nossos pecados, por que você não é? Por que eu não sou? Se nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre. Sabe por quê? É porque nós olhamos muito para nós. Eu fui magoado, eu fui humilhado. Mas a Bíblia diz: os humilhados serão exaltados, não no sentido daquela pessoa pisar em você, mas aquela pessoa que se coloca na posição de humilhado, aquela pessoa que se coloca na posição de humilde. Essas serão exaltadas. Nós vamos ministrar sobre isso, os humilhados serão exaltados, para a gente poder entender melhor esse versículo numa outra live. Mas escute, meu amado, minha amada, eu não sei como você está, mas eu sei que Deus está a falar contigo hoje através dessa mensagem, porque eu já tentei parar ela 2 vezes, eu não consegui. Sabe, Deus está a falar contigo, Deus está a ministrar o seu coração, Deus está a dizer a você precisa perdoar, você precisa limpar o seu coração, porque quando assim você fizer, a paz reinará na sua vida outra vez, a alegria brotará outra vez, tudo vai mudar, tudo voltará a ser como antes. Então libera o teu perdão, libera isso que você está aprendendo, quebra essas aldeias, essas algemas e caminha livremente na presença do Rei, pulando e saltando e cantando de alegria na presença de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Santo Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Quantas são as pessoas que não conseguem perdoar? Umas culpam o Senhor por tudo, pelas desgraças, pelos sofrimentos. Outros culpam outras pessoas. E nós ficamos presos, ó Deus, Senhor, nessa armadilha de Satanás, porque nós sabemos que nós precisamos liberar o perdão, mas não liberamos o perdão. Então só saber não adianta nada, às vezes é melhor não saber do que não fazer. Então Deus, eu peço que Tu, Espírito Santo, ajude meu irmão a liberar esse perdão, ajude ela a liberar esse perdão, para que ele venha a ser livre das algemas, para que ela venha a ser livre das cadeias, para que a Tua glória se manifeste sobre ele, para que o Teu poder venha sobre ela de uma forma tremenda e poderosa, e o Seu nome seja glorificado e a cura se manifeste em nome de Jesus. Amém. Meu amado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.